Então vamos falar sobre a situação de Roma aqui. Quando Paulo prega aos romanos, ele vai confrontando as práticas sexuais dos romanos, a homossexualidade dos romanos, lá em Romanos 1:26. Algumas pessoas vão achar que eu estou passando pano para a igreja, né? Pano contra a igreja. Né? Mas vamos analisar a situação. Na história dos romanos, esse povo, eles costumavam pegar de famílias, né, jovens de 14, 13 anos para suas orgias sexuais, tá? E pagavam um dinheiro para aquela família e tomavam esses jovens e depois quando esses jovens ficavam grandes, eles devolviam a família, porque não tinha mais proveito para eles, e eles, como lixo, né, pegavam outro jovem para continuar as suas perversidades. Consequentemente, esse jovem, com uma idade complicada, né, uma adolescência sem saber o que estava acontecendo, é abusado e possivelmente pode não ter tido uma vida heterossexual. Tá? Possivelmente aquilo pode ter influenciado para o caminho da homossexualidade. Ponto. E com certeza, como é que Deus vai condenar essa prática de uma pessoa que sofreu esse tipo de abuso? Agora vamos para a questão, sabendo que Deus é justo e juiz. Qual é a diferença da questão romana para a homossexualidade hoje? A questão romana é que os romanos eles não eram homossexuais. Eles eram heterossexuais, mas que não tinha nenhuma obediência a Deus, a nada, não devia nada. Eles praticavam todo tipo de orgia. Tanto com jovens, quanto com mulheres, eles não tinham limitações. Então Paulo está pregando contra esse tipo de pessoa, ou seja, não são pessoas que nascem e já tem a tendência homossexual em si, sabe? A pessoa que nasce homossexual, ela nasce desejando, ela não tem uma opção sexual como os romanos aqui. Os romanos tinham uma opção sexual. Eles podiam se relacionar somente com mulheres. Eles não são um tipo de pessoa que estão condicionados fisicamente, psicologicamente, ou de nascimento a ser homossexual. Sabe? Eles simplesmente são heterossexuais, mas que praticam tudo que querem. Na época, né? Eram heterossexuais que praticavam tudo que querem, com tudo que quiserem. Não tinha um Deus para dizer para eles que eles não tinham obediência a ninguém, era até proibido pregar a Bíblia para romano. Então eles não queriam ter limites, mas eles não são homossexuais de nascimento como nós vemos hoje. A pessoa nasce, ela não, o heterossexual não tem como escolher ser homossexual. Entende? Tipo aqui, o cara é homem, ele abusa sexualmente de outro homem, e como é que Deus vai condenar esse jovem de 14, 13 anos que foi pego para ser cometido com ele esse tipo de abuso? Como é que vai ser condenado isso? Esse jovem que depois pode se vir a se tornar um homossexual. Não tem como Deus condenar uma pessoa que sofreu um abuso, um trauma. Essa pessoa foi pega, foi abusada, foi largada como um lixo, né? E esses homens depois devolvem essa pessoa para a família já adulto, com um psicológico totalmente destruído, possivelmente. Então, como é que Deus vai julgar uma pessoa que dali para frente comete aquela prática que de repente virou um costume na vida dele? Foi submetido. Eu tenho para mim que alguns até devem ter até se suicidado, né? Mas nós não sabemos. Ou tiveram a vida toda arrasada por conta dessa escravidão para a orgia. Então, outra questão é o cara que é castrado para tomar conta do harém. Como é que esse cara vai viver? Então, tem coisas assim que a gente tem que raciocinar. A igreja hoje em dia quer chegar para a pessoa e dizer: você não pode isso, você não pode aquilo. Deus é contra o pecado, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Primeiro que quem convence o homem é o Espírito Santo. Existem duas questões bíblicas que a igreja precisa entender. A primeira, quem converte o coração do homem é Deus. É o próprio Deus que se manifesta. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Outra questão, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele diz, e ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Pode ler que está na Bíblia. Outra questão é que Deus é puro, é amor, é puro e não há nele treva alguma. Isso também está escrito. Não há injustiça. Tem gente que quer achar que pelo fato da humanidade estar cometendo erros, um exterminando o outro, é Deus que tem culpa. Onde está Deus? Quer dizer, como se Deus fosse culpado.
Aí você pega o texto, eu faço o bem e o mal. Tem um texto desse no Antigo Testamento. É porque tudo aqui que existe mal ou bem é porque é condicionado à permissão de Deus. Com certeza, mas não é a vontade real de Deus. Se a vontade real de Deus fosse que Caim matasse Abel, ele não ia falar com Caim. Mas Caim decidiu fazer aquilo. E Deus mostra pra gente que o mundo está sem limite, que está dependendo da ação do homem e de ouvir dentro do seu interior que aquilo é errado e não praticar. É isso que a gente tem. O primeiro sofrimento de Adão e Eva foi a perda de um filho e, de pior, o filho mais velho. Ele perde dois filhos, porque o mais velho comete um crime contra o mais jovem. Olha o trauma que essa família começa a receber, tá? Então é isso que a gente tem que entender. E quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Basta a igreja pregar o evangelho. Você não tem que dizer para o cara que ele tem que ser isso ou aquilo. Jesus disse, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo e siga. Me siga. Aquele que quer vir. O evangelho é sempre um convite. Ele nunca é uma imposição, ele nunca é uma obrigação. A igreja não pode obrigar a pessoa a ser como eles querem. Tá? Se você está fazendo a obra de Deus, você é um obreiro, aí o obreiro começa a fazer coisas erradas, começa a andar em adultério. O pastor pode dizer tirar ele da obra, mas não pode tirar ele da igreja. Ele pode ser tirado da obra, mas da igreja não. E outra coisa, tudo que é feito ali dentro, todas as orações não vão chegar a ele, porque Deus está vendo que ele não está na prática certa. Ele pode orar, ele pode chorar diante de Deus, todo mundo vai receber, menos ele. Que Deus, que depende de Deus a bênção, tá? Não depende do fato dele estar ali. Ele pode estar ali e não receber nada de Deus. Nem iluminação espiritual, nem livramento da ignorância humana, né? Porque uma das coisas que a Bíblia faz é nos livrar da ignorância humana, que é aqueles pensamentos de que, pô, você fica chateado com qualquer coisa. Tá faltando dinheiro, o cara só falta morrer porque não tá sem dinheiro. Não, esse é um livramento. Mas tem pessoas que estão fanáticas, infelizmente estão fanáticas quanto às coisas da igreja. Estão vivendo, às vezes, na miséria para levar dízimo para a igreja. Estão vivendo na miséria quando, na verdade, Deus não está feliz com esse tipo de coisa. O trabalhador tem que ser o primeiro a usufruir, o primeiro da casa a usufruir. E, às vezes, a igreja usufrui bem daqueles seus recursos e você mesmo não vive bem. Sendo que o próprio dízimo não é uma obrigação. Ele está na lei e ele é uma obrigação para o judeu. Por isso que está escrito, por isso que o dízimo está na lei. E Malaquias dizia, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Porque quando é lei, se você não faz, aí é roubo. No caso ali do dízimo, como Israel não dava o dízimo, era roubo. Então, só para vocês ter ideia disso, né? Então, as pessoas se acham na obrigação de ter que dizer para o cara, não, você não pode ser assim. Quem tem que convencer o coração do homem é o Espírito Santo. Quem tem que determinar sobre a própria vida é a própria pessoa. Vocês precisam entender isso. Não cabe à igreja forçar a barra, não cabe a você dizer o que a pessoa tem que ou não fazer, deve ou não fazer. É ela que determina, porque o relacionamento dela com Deus, apesar dela estar na igreja, o relacionamento com Deus é só dela. Quando a gente aprender a respeitar isso, nós vamos crescer como pessoas. Nós vamos crescer. Porque a ordem de Cristo é amar uns aos outros. Com amor ardente, com amor fraterno, de irmão. Amar, orar pelos inimigos e pelos que vos perseguem. E essas pessoas não te perseguem, não fazem mal algum a você, mas você acha que ela não deve ser amada. Amar, não, você não está confirmando o pecado daquela pessoa, você não está apoiando o pecado quando você é amável, porque cada pessoa determina sobre a sua vida, cada pessoa determina a mudança sobre a sua vida, porque se a gente for requerer isso, tem um monte de gente da igreja que pratica vários outros pecados e continua ali junto com a gente, que às vezes você nem sabe, né? Mas pelo fato de você saber que aquela pessoa vive daquela forma, aí você ignora. O amor é uma dívida nossa. É amar sempre, né? O amor vence. O amor tudo supera, tudo suporta.
Entende? Então as pessoas precisam entender isso. E outra questão é a aplicação da igreja para a humanidade. Outro dia o cara falou numa live: pô, você usa a água da igreja? Você usa a luz da igreja? Sim, todos usamos, mas ofertas servem para manter aquilo ali, tá? Mas em nenhuma parte da Bíblia, o que que se faz com o restante do dinheiro? O pastor tem o direito de botar no bolso, comprar o carrão dele, viver milionário, somente se ele fosse o cara que fizesse o dobro pela humanidade. Você tem um monte de gente morando em área de risco. Vê se você tem igreja para fazer casa para aquelas pessoas e tirarem elas. Vão perder a vida. Próxima chuva que der, vai ter desabamento. Pode ser que tenha um desabamento, como aconteceu em Petrópolis. As pessoas morreram. Tem lugares, ali em Petrópolis nem se sabia que poderia acontecer aquilo, mas tem lugares que as pessoas sabem exatamente que é uma tragédia anunciada. É pessoas morando perto de esgoto, com doenças, com ratos, e a igreja está mais preocupada em quê? Em só crescer de tamanho. Ela não cresce em amor, ela não cresce em obra. E eu sei que tem um monte de cristãos esperando com que a igreja abrace essas causas que o governo não abraça. Porque quando você vê que uma obra realmente vai à frente, que faz o bem, você tem aí Criança Esperança, as pessoas ajudam. Quando você vê que realmente aquele trabalho está funcionando com amor, sem obrigação de dar dinheiro, quando você vê o resultado, as pessoas começam, opa, realmente isso aqui é bacana. Realmente, você vai ver milionários pegando, não, vou ajudar essa causa aqui, porque eu confio nesse trabalho. As igrejas parecem que não confiam em Deus, não. Quando Pedro precisava pagar um imposto, que foi cobrado lá, você e o mestre não pagam imposto? Paga sim. Jesus mandou ele pescar, dentro do peixe tinha uma moeda, um estáter que pagava os dois impostos. Ou seja, Deus, quando eles foram na missão, Jesus disse: não leve só um cajado e um par de sandália. Não leve mais nada que isso. Faltou alguma coisa para vocês na viagem? Não faltou nada. Porque Deus é o Deus da providência. Então, o que a igreja hoje faz a igreja ela quer transmitir uma fé que ela mesma não tem. Ela mesma não tem. E o pior é que a igreja só cresce em tamanho, porque as pessoas vão deixando essa obra com o tempo. Elas vão, nada que é ruim, errado, dura para sempre. Mas aquilo que é certo, ele vai perpetuar de geração em geração. As pessoas vão olhar e vão dizer: caraca, aquela obra ali realmente ajudou muitas pessoas. O seu evangelho vai estar pregado em vidas. Ele vai estar martelado em vidas. Quando aquela pessoa que morou naquela casa que foi construída pela igreja, ou como a igreja católica tem colégio interno aí que são financiados pela igreja católica, que ajudou na vida de pessoas, inclusive na minha, né, que são financiados, né, graças a Deus. No colégio que eu fiquei eram freiras que tomavam conta da gente, não eram padres, né, porque senão a gente poderia sofrer abusos, né, como é contado em muitos lugares. Mas graças a Deus foram freiras, e essas freiras eram super respeitosas, amorosas, e foram como mães para mim e para os meus colegas. Então, você tem modelos de escolas que dão certo, tá? E você tem modelos de escola que causaram violências, né? Que atrapalharam a vida de pessoas, tá? Então, eu não vejo a igreja protestante fazer internatos. Eu não vejo. Eu vejo assim: distribuir uma quentinha na rua, dar uma quentinha pro mendigo. Pô, parabéns, é legal. Mas é muito pouco. Olha o colégio interno que eu fiquei, parecia uma fazenda. Era uma fazenda, praticamente um sítio enorme. E muito, muito bem cuidado. E as despesas daquele colégio? Muito grandes. Para 35 alunos, né? Muito grande. Fora as freiras, fora o caseiro, fora as meredeiras, fora que a gente estudava fora da escola, né? Então, você vê a despesa que a igreja tinha. E a igreja evangélica não. A despesa que tem é com o IPTU dos pastores, com o IPVA do carro deles, né? É lógico que também na questão dos padres, os padres também ganham muito dinheiro, tá? Não pense você que os padres não ganham, não, porque tem cidadezinhas que as viuvinhas lá dão muito dinheirinho para eles. E tem muito padre vivendo aí, ó. Bem, eu queria ver se essas religiões não dessem nenhum centavo, se fosse
fosse como um monge, só come o que os outros dão, ninguém quer ser. Aí você vê, porque vocação, quando a pessoa tem vocação, ela enfrenta qualquer obstáculo. Entende? Para ser vocacionado, aqui na igreja católica o padre não pode ter esposa. Ué, vocação, eles escolheram que quem tem essa vocação assume, quem não tem não assume. Eu não considero certo, mas é a direção da igreja, tá? É a direção da igreja. Mas eu não considero certo. Eu acho que o cara pode ser casado, ser vocacionado para a obra de Deus, como tem muitos aí, e seria uma bênção na vida das pessoas, tá? Eu acho que pode, assim também como o padre pode ser casto e também ser uma bênção na vida das pessoas. Mas o problema é que tem pessoas que entram ali nessas instituições, às vezes de boa fé e mudam de cabeça, ou às vezes elas já vão mal intencionadas, porque não querem pegar o BRT cheio nem o trem para trabalhar, porque elas veem facilidade, porque ali você numa posição de clero, ali de padre ou pastor, tu consegue subjugar a fé, você consegue usar, manipular a fé das pessoas para se abastecer. Quando você tem esse pensamento, você já está diante de Deus condenado, o Espírito Santo não está com você. E é ali que você, né, ali que Paulo entra. Os que querem ser ricos caem em tentações, cilados e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína, na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ou seja, muitos já estavam na fé e se desviaram delas por conta dessas coisas, tá? E outros já realmente tinham essa cobiça, tinham esse desejo de enriquecer. E Jesus falou, não pode servir a Deus e a riqueza. Ou você vai aborrecer um e agradar o outro, ou vai aborrecer o outro e agradar esse. Não tem como você servir os dois. A escolha está sempre proposta, né? O diabo está sempre prometendo as glórias desse mundo. Então não tem como servir as duas coisas. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Porque se você servir o dinheiro, com certeza você vai ser um cara egoísta, você vai ser um cara manipulador, você vai ser um cara que vê as pessoas não como uma pessoa que precisa da igreja, mas uma pessoa que pode financiar você, né? Porque aí o cara vai imaginar, o cara tá lá na igreja, pastor e tal, o maior dizimista da igreja dele é o dono do motel. Aí o cara pega aquele dinheiro do motel, né? Que é um dinheiro ali de sexo, de orgia e tal, e dá para a igreja. Ele não vai pregar contra aquilo. Ele não vai perder o cliente, né, da igreja. Quem ama o dinheiro faz isso. Quem não ama o dinheiro vai pregar pelo bem daquela pessoa. Isso eu estou dando um exemplo. É lógico que o cara às vezes é dono de um estabelecimento e ele é herdeiro daquilo, tem várias questões e tal. E o estabelecimento está ali, as pessoas praticam o que quer, o hotel está ali, a pessoa, às vezes, o casal poderia estar indo lá, mas quem vai é os amantes e tal, isso aí a culpa é mais das pessoas do que do dono do hotel, né? Infelizmente é isso. Mas só dando um exemplo.